Vamos analisar uma situação que, olha, parece ser o pesadelo de qualquer gestor público. A administração contrata uma empresa para uma obra gigantesca, um projeto essencial, uma nova linha de metrô, talvez. Certo? Tudo está planejado, assim, nos mínimos detalhes, cronogramas, orçamentos, tudo assinado. Mas no meio do caminho, o mundo vira de cabeça para baixo. Acontece. Uma pandemia global, uma guerra que dispara o preço do aço, um desastre natural que inunda tudo. O contrato não pode mais ser cumprido como combinado, mas a culpa não é de ninguém. E aí? O que acontece? É exatamente esse o nó que a gente vai tentar desatar. O que você descreveu é o teste de estresse máximo para qualquer contrato administrativo. Com certeza. E a nova lei de licitações, a 14.133, ela nos oferece um mapa para navegar por essas situações. Mas não é um mapa simples, sabe? É um mapa que tenta resolver um paradoxo. Que seria? Como você assina um contrato com regras fixas para um projeto que vai durar anos, num mundo que muda a cada dia? O objetivo não é só achar um culpado, mas sim encontrar uma solução que equilibre o interesse público que precisa da obra com a justiça para o contratado, que não pode ser penalizado pelo imprevisível. Então, nossa missão aqui é mergulhar no que a lei chama de inexecução sem culpa e na famosa teoria da imprevisão. É a rede de segurança jurídica que tenta impedir que tudo desmorone quando o caos bate à porta, basicamente. Ok, vamos começar pelo princípio. A regra de ouro de qualquer contrato que a gente aprende desde cedo é: o combinado não sai caro. O que foi assinado tem que ser cumprido. O nome chique para isso é Pacta Sunt Servanda. Certo, exatamente. Essa é a fundação, a viga mestra da segurança jurídica. Sem isso, nenhum contrato faria sentido. Claro. Mas o direito não vive numa bolha. Ele reconhece que a realidade é bem mais complexa. Por isso, ao lado desse princípio, existe outro, mais sutil. Quase uma cláusula implícita chamada rebus sic stantibus. Que significa basicamente, enquanto as coisas permanecerem como estão. Perfeito. A ideia é essa: o acordo vale plenamente sobre as condições que existiam quando ele foi assinado. Se essas condições de base mudarem de forma drástica e imprevisível, a ponto de a execução se tornar excessivamente onerosa, aí a rigidez do Pacta Sunt Servanda pode ser flexibilizada. E é aí que entra o conceito de inexecução sem culpa. É quando a parte não consegue cumprir, não por incompetência, mas por fatos novos que estavam fora do controle dela. Isso. E a lei, então, em vez de só aplicar uma multa, ela tenta entender o que aconteceu. E ela categoriza essas situações. E é nessas categorias que a discussão fica. Fica bem rica. Certo. Então vamos usar nosso exemplo da obra do metrô para explorar isso. A primeira categoria parece saída de um filme de desastre. Caso fortuito e força maior. A lei trata os dois como sinônimos, né? Isso. Para fins práticos, a nova lei os unificou. São aqueles eventos extraordinários, inevitáveis e imprevisíveis. Ou, mesmo que previsíveis, as consequências são incalculáveis. Tipo a pandemia de Covid-19 que você mencionou. Exato. A pandemia paralisou as cadeias de suprimentos globais. Era impossível receber os trilhos importados. Ou, sei lá, uma chuva de proporções bíblicas que inunda e destrói toda a escavação inicial. É disso que estamos falando. E nesses cenários apocalípticos, o que a lei prevê? O contrato é simplesmente rasgado e cada um segue seu caminho? A lei abre duas portas principais. A primeira é exatamente essa, a extinção do contrato. Reconhece-se que a execução ficou impossível. Ninguém tem culpa, ninguém paga multa. E o que já foi feito? A administração devolve a garantia ao contratado e paga pelo que já foi executado até ali. Fim de jogo, sem penalidades. Mas, e se o projeto for essencial demais para simplesmente acabar? Não se pode desistir de uma linha de metrô? Aí entra a segunda porta, que é mais comum, a alteração consensual do contrato. As partes sentam à mesa para restabelecer o tal do equilíbrio econômico-financeiro. Ah! Não se trata de punir, mas de reajustar. Se a pandemia tornou os equipamentos 20% mais caros e atrasou a entrega em 1 ano, o contrato pode ser revisto, com novos preços e novos prazos. Mas, espera aí, quem decide se a execução se tornou impossível ou só
muito mais cara. Existe uma linha clara, porque para a empresa qualquer aumento de custo é um obstáculo. Para o governo, pode parecer só risco de negócio. Essa é a zona cinzenta, e é onde mora a maior parte das disputas, né? A impossibilidade absoluta é rara. O que a análise busca é a impraticabilidade. O custo se tornou tão proibitivo que exigi-lo seria o mesmo que levar a empresa à falência, o que também não atende ao interesse público. É uma linha bem tênue, então. Muito. É construída caso a caso. O ideal é que as partes negociem de boa fé, com base em planilhas, em laudos, para encontrar um meio termo antes que isso vá parar na justiça. Entendi. Então já vimos o que acontece quando o universo conspira contra o contrato. Mas e se o problema não vem da natureza, e sim de uma canetada do próprio governo? Aí entramos num terreno fascinante, o chamado fato do príncipe. O nome é ótimo. É arcaico, mas o conceito é super atual. O príncipe, no caso, é o Estado, agindo em sua capacidade soberana, geral, e não como parte do contrato. Como assim? É uma medida do governo, imprevisível, claro, que não foi criada para atingir aquela obra específica, mas que, por via reflexa, acaba impactando-a brutalmente. No nosso exemplo do metrô, como isso se manifestaria? Imagine que, para controlar a inflação, o governo federal cria do dia para a noite um novo imposto de exportação sobre minério de ferro. Ok. Isso faz o preço do aço, matéria-prima essencial para os trilhos do nosso metrô, disparar 40%. A medida não foi para sabotar a obra, ela afeta toda a indústria. Mas o impacto no custo do nosso contrato é direto, é extraordinário, desequilibra tudo. Certo. O exemplo do imposto sobre o aço é claro. Mas, e a linha cinzenta aqui? Se o governo aumenta a alíquota geral do imposto de renda, isso encarece a mão de obra para a empresa. Isso conta como fato do príncipe ou é só um risco de negócio? Essa é a grande questão. E é aí que os tribunais entram. A jurisprudência, ou seja, as decisões judiciais, tende a dizer que mudanças gerais que afetam a economia como um todo, como imposto de renda, alteração na taxa Selic, são riscos do negócio. Áreas ordinárias que eles chamam. Exato. O fato do príncipe se aplica a algo mais direto, que onera de forma desproporcional aquele setor ou aquele insumo específico. A briga jurídica é sempre para definir o que é desproporcional e extraordinário. E nesse caso, a solução é parecida com a do caso fortuito? Renegociação? Sim, a consequência é o reequilíbrio. Mas tem um detalhe crucial no artigo 134 da lei. É uma via de mão dupla. Como assim? Se o príncipe cria um imposto que aumenta o custo, o contrato é reajustado para cima. Mas se o governo, por exemplo, zera o imposto de importação de um equipamento essencial, gerando uma economia inesperada para a construtora... Essa economia tem que ser repassada. Exatamente. O preço do contrato é reajustado para baixo. O objetivo é manter o equilíbrio. Não enriquecer uma das partes às custas da outra por uma ação externa. Espere um pouco. Estamos falando de eventos externos e de ações gerais do governo. Mas e se o problema for dentro de casa? E se a própria entidade pública que assinou o contrato é quem está causando o atraso? E é aí que fica mais complicado. A gente sai do fato do príncipe e entra no fato da administração. Qual a diferença? A diferença fundamental é o chapéu que o poder público está usando. No fato do príncipe, ele é o Estado legislador. No fato da administração, ele é o dono da obra. Ele age como parte do contrato e, essencialmente, descumpre as próprias obrigações. A ação aqui é direta e específica sobre aquele contrato. E quais seriam os exemplos práticos disso na nossa obra do metrô? A lei é bem explícita. O mais clássico é o atraso nos pagamentos. Se a administração atrasa as faturas por mais de 2 meses, isso é fato da administração. Certo. Outro, suspender a obra por mais de 3 meses sem justificativa. Ou, um muito comum, não liberar a área para o início dos trabalhos. A empresa ganha licitação, mobiliza equipes, aluga equipamentos, mas o terreno da futura estação ainda não foi desapropriado. A empresa fica de mãos atadas. Exatamente, por uma falha da outra parte. Isso parece proteger bastante a empresa. Mas e o interesse público? Se a administração atrasa o pagamento por, 61 dias, a empresa pode simplesmente cruzar os braços e parar a obra do metrô? Isso não deixa a população refém?
Essa é a tensão central. A lei dá ao contratado o direito de suspender suas obrigações ou até de pedir a rescisão do contrato por culpa da administração. Obviamente, não é uma decisão que se toma de ânimo leve, é caro paralisar uma obra. Imagino. Mas é um mecanismo de defesa essencial. Sem ele, o contratado ficaria refém, obrigado a trabalhar sem receber, o que o levaria à insolvência. A lei entende que o interesse público também é servido quando se tem um ambiente seguro para contratar. Uma paralisação é ruim, mas a falência da contratada no meio da obra, isso pode ser um desastre ainda maior. Faz sentido. A última categoria parece a mais sutil de todas. As interferências imprevistas. O que a diferencia? O que é fascinante aqui é o fator tempo. Enquanto as outras categorias tratam de eventos que acontecem depois da assinatura do contrato, a interferência imprevista é um problema que já existia antes, só que era oculto. Ah, o famoso exemplo da rocha no subsolo. Exatamente. Vamos aplicar o nosso metrô. A empresa ganha o contrato para escavar um túnel. Todo o projeto foi baseado num estudo geológico da administração que indicava um subsolo de argila, fácil de perfurar. E o preço foi calculado com base nisso. Claro, mas ao começar a escavação, a tuneladora bate numa formação maciça de granito que não constava em nenhum estudo. O trabalho não se torna impossível, mas o custo e o tempo disparam. Precisamente. Escavar granito exige outro equipamento, mais tempo, mais recursos. A natureza do serviço mudou por causa de um fato material pré-existente, mas desconhecido. A consequência lógica é a adequação do contrato, preços e prazos. Lógico, talvez, mas, na prática, isso não abre uma porta gigantesca para abusos? Uma empresa não poderia alegar ter encontrado rochas imprevistas só para superfaturar um contrato? Sem dúvida, esse é o maior risco e o foco de controle dos tribunais de contas. Por isso a importância do projeto básico na licitação. Ele é a fotografia do que se espera encontrar. A discussão vai ser sempre: essa rocha era razoavelmente previsível? Se o erro foi do projeto da administração, a responsabilidade é dela. Se a empresa foi negligente na sua análise, a responsabilidade pode ser dela. É uma área que exige perícia, laudos de engenharia, é complexo. Então, passamos por desastres naturais, canetadas do governo, falhas da própria administração e surpresas no subsolo. No fim das contas, qual é o grande objetivo desse aparato legal todo? O que une tudo isso? Se a gente conectar todos esses pontos, o fio condutor é a busca incessante pela manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Pense nisso como a alma do acordo. A relação custo-benefício original. Exato, é a relação justa entre os encargos do contratado e a remuneração da administração. Essa relação é definida na licitação. Todos esses eventos que discutimos, a pandemia, o novo imposto, o atraso no pagamento, a rocha de granito, são choques que quebram esse equilíbrio. E a teoria da imprevisão é a caixa de ferramentas para consertar. Perfeito, é a caixa de ferramentas que a lei oferece para tentar restaurar essa equação original. Ou seja, não é só uma cláusula de escape, é um mecanismo de gestão de risco sofisticado para o projeto como um todo. Ele protege o contratado de ir à falência, o que é justo, e ao mesmo tempo, ao permitir que os projetos continuem, ele garante que o interesse público final seja atendido. Para lidar com a imprevisibilidade do mundo real. Sem esses mecanismos, o risco de contratar com o poder público seria tão alto que as empresas sérias ou não participariam, ou colocariam um prêmio de risco tão gigantesco nos preços que os contratos se tornariam inviáveis. Fica claro, então, que contratos públicos são organismos vivos, né? Sujeitos às turbulências do mundo. E a lei, mais do que um conjunto de regras rígidas, precisa ser um sistema adaptativo. E isso levanta uma questão final para o futuro. A lei detalha bem como lidar com imprevistos físicos, como a rocha, econômicos, como a tributação. Certo. Mas e os imprevistos tecnológicos? Pense num contrato de 10 anos para desenvolver e manter o sistema de gestão do transporte público de uma metrópole. Ok. O que acontece se, no 5º ano, surge uma nova tecnologia de inteligência artificial que torna a solução contratada completamente obsoleta?
ineficiente, cara. O sistema antigo funciona, ele cumpre o contrato, mas o interesse público seria muito melhor servido pela nova tecnologia. Boa pergunta. A lei atual nos dá o arcabouço, os princípios do equilíbrio, da imprevisão. Mas como vamos aplicar esses conceitos a uma disrupção tecnológica que não quebre o contrato, mas o torna anacrônico? Fica a reflexão de como o direito administrativo vai ter que correr para acompanhar a velocidade da inovação.